Olá pessoal, hoje um dia marcante para a nossa história, para a história da Igreja Católica, né? Parte para Deus, o Papa Emérito, Papa Bento XVI, né? Um Papa que contribuiu muito para o crescimento da Igreja, que defendeu muito a fé, combateu a teologia de libertação e o uso indevido, né, dos termos para se impregnar o comunismo, fez jornadas mundiais da juventude memoráveis, né, dando continuidade ao pontificado de João Paulo II. Né? Foi claramente uma continuidade. Já Bento XVI assessorava o Papa João Paulo II, né, muito em suas decisões, em suas tomadas de decisão. Ele acabou sendo um pontificado, fazendo um pontificado de continuidade. Né? Mas o que me chamou a atenção foi a profecia do Padre Oliveira a respeito do Papa Bento XVI. Quem lembra aqui do vídeo que eu fiz, né, que chamado As Profecias do Padre Oliveira, alguma coisa nesse sentido, para o Brasil. E ali o Padre Oliveira relatava o que ele via em 2022. O Padre Oliveira é um padre gaúcho. Eu conversei com ele por chamada de vídeo, pude perguntar para ele também como eram essas experiências místicas que ele tinha. Ele me revelou em detalhes. Ele evita falar em questão de êxtase, ele prefere usar perda de consciência momentânea. Isso acontece algumas vezes, e aí nesse período ele tem algumas visões, e ele relatava isso tudo num diário. Né? O Lucas Gelásio teve acesso a esse diário, ele entregou e não se opôs a revelar nada do que estava ali, por isso que nós estamos publicamente dizendo isso. Né? E um fato marcante a respeito do Papa Bento XVI, também ele viu o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro, né, no ano de 2022. Por quê? E ele me explicou essa visão que ele teve lá antes, em 2019. Ele via 2020, 2021 e 2022. Né, o globo com o número, né, 2020, 2021, 2022. E tudo que aconteceu em 2020 e 2021 foi de fato um cumprimento daquilo que ele viu. E ele relata que aconteceu exatamente como ele tinha visto em 2020 e 2021. Em 2022 ele viu algumas coisas. Né? Então é meio que numa sequência. Ele viu primeiro militares reunindo, mas não era no Brasil. Ele via algo internacional. Né? Ele via o mapa, o Ocidente em chamas. Né? O presidente da Rússia olhando para o mapa, apontando para o Ocidente e dando risada, meio que dizendo: eu avisei que isso ia acontecer. Né? E depois ele viu, em sequência, o Papa Bento XVI sendo preparado para o velório. E aí ele relata no diário, fala: será que o Papa Bento XVI vai ao encontro de Deus no ano de 2022? Né? E eu publiquei isso, eu fiz o vídeo, falei, né? E agora, né, já no finalzinho do ano, muita gente falando: de fato não aconteceu essa profecia. E agora a gente viu que de fato se consumou. Né? Depois ele viu o Papa Francisco hesitando em assinar um documento. Ele teve uma sensação assim de que aquele documento mudaria os rumos do Ocidente. Seria um documento importante. Ele hesitava em assinar ou não assinar. Né? E depois ele viu a bandeira do Brasil com sangue, né? Manchada de sangue numa avenida como se fosse a Paulista, vazia assim, à noite. E Nossa Senhora Aparecida passava do lado dele. Ele via só a lateral do rosto e depois a parte de trás. Ela se abaixava, deixava cair as lágrimas como que gotas de diamante sobre a bandeira, mas ela pegava a bandeira e fazia assim com a bandeira e aquele sangue saía. Ele não afirmou que era sangue. Né? Ele disse: olha, eu não disse que era sangue, porque eu não tenho certeza que era sangue, mas parecia muito com sangue. Né? Ou pode ser uma mancha vermelha do comunismo, enfim, também cogitou essa interpretação. Né?
e que Nossa Senhora tirava o sangue daquela bandeira, né? Mas ele via conflito, sim, para o ano 2022. Então, de fato, aconteceu essa profecia em relação ao Papa Bento XVI. Agora, o seguinte, eu me lembrei de uma profecia de Nossa Senhora em Anguera, que falava sobre o Papa Bento XVI. E eu quero pegá-la para vocês aqui. Está no site Apelos Urgentes. Vocês podem digitar Apelos Urgentes no Google e você vai encontrar o site. E você vai digitar na busca a palavra muralha, tá? Olha aqui. Na mensagem 5038, Nossa Senhora diz o seguinte: queridos filhos, coragem, meu Jesus precisa de vós. Amai e defendei a verdade. Agora aqui. Quando a muralha cair, os inimigos avançarão e causarão grande estrago na casa de Deus. Dobrai os vossos joelhos em oração. Não esqueçais as lições do passado. Acreditai firmemente no Evangelho do meu Jesus e abraçai amorosamente os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja. Tá? Então, assim, quando o vidente, né, Pedro Regis, leu esse trecho, ele fez uma interpretação. Ele disse: esta muralha é o Papa Bento XVI. Quando a muralha cair, os inimigos avançarão e causarão grande estrago na casa de Deus. Tá? Então, é uma interpretação dele, que quando o Papa Emérito cair, ou seja, quando ele falecer, né, os inimigos avançarão e causarão um grande estrago na casa de Deus. E esse estrago aqui não é um estrago relacionado a um estrago físico, tá? É um estrago espiritual. Existe também uma profecia a respeito de um atentado em Roma, né, no Vaticano, mas não é sobre isso que ele interpreta. Ele interpreta como os inimigos avançarão e causarão grande estrago espiritual na casa de Deus. Então, mesmo com os estragos que nós já estamos vendo, o Pedro Regis também interpretou que este avançar dos inimigos já começou antes mesmo da morte do Papa Bento, e agora me parece que vai acontecer um upgrade neste ataque, né? E ela dá a dica, ó: dobrai os joelhos em oração. Então, primeiro, oração, rezar muito. Depois, não esquecer das lições do passado. Existe uma lição que está no passado, tá? Que é para ser lembrada. Acreditai firmemente no Evangelho, tá? Palavra de Deus, e abraçai amorosamente os ensinamentos do verdadeiro magistério da igreja. Entendeu, gente? Então, que a oração, lições do passado, Evangelho e verdadeiro magistério. Ela usa a palavra verdadeiro magistério, em contraponto, claro, a um falso magistério. Isso é óbvio, né? E um magistério que pode não corresponder ao verdadeiro. Porque onde está o verdadeiro? Nas lições do passado. Está na doutrina milenar da igreja. Então, todo sopro de doutrina que contradiz os ensinamentos milenários já consolidados pela igreja, eles não são inspirados. É isso que dá a entender a mensagem de Nossa Senhora em Anguera, né? Então eu lembrei, quando o Padre Oliveira falava do Papa Emérito, Bento XVI, né, falecendo em 2022, eu liguei também com a mensagem de Nossa Senhora de Anguera, que falava sobre ele essa muralha ainda, né, que segurava muita coisa, ou seja, tempos difíceis estão para vir. Tá? São revelações privadas? São. E óbvio que você pode acreditar nisso ou não. Isso aqui nem é matéria de discussão. Tá?
Você não vai encontrar aqui ninguém brigando nos comentários, pelo menos da minha parte, a respeito de pessoas que não acreditam nada disso, porque é revelação privada, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo porque vivemos hoje um tempo marcante na história do nosso país e na história da igreja, né? E de maneira particular na história da igreja, porque se você perceber, 99% das mensagens de Nossa Senhora em todo mundo, as mensagens já aprovadas também, as mensagens dizem a respeito das questões mais espirituais do que a estrutura do governo temporal, né? Dizem mais da igreja, da conversão, da oração, né? Da realidade eclesial do que da realidade temporal. Então, a estrutura do mundo, né? Essa estrutura temporal é importante, essa organização política, claro, porque afeta a nossa vida. E Nossa Senhora às vezes trata sim dessas questões, como tratou em Fátima. Ela foi clara ali, né, a respeito dos erros da Rússia, né? Se a Rússia não se convertesse, né, se a Rússia não fosse consagrada ao Imaculado Coração dela, os seus erros se espalhariam pelo mundo. E de fato se espalharam, porque a consagração não foi feita como ela tinha pedido, né? E se espalharam. E ela chegou a falar, né, que a consagração seria feita, mas já seria tarde demais. Alguns discutem a validade da consagração feita pelo Papa Francisco, mas isso é indiferente, porque o fato é que quando for feito já será tarde demais. Então os males da Rússia, que é o comunismo, tá? Sem interpretações vagas, sendo bem objetivo, é o comunismo, né? Nossa Senhora também em Simbres, no Brasil, ali por volta de 1930, ela aparece e fala que sim, o comunismo ia alcançar o Brasil. E é perguntada a respeito disso, se dará então em todo o Brasil, no interior também? Ela falou, não, no interior não. O que dá para entender que o comunismo avançaria no Brasil, nos grandes centros, de alguma forma. Não sei como isso se daria na prática, ou se já se deu isso, né? Eu tenho para mim que, em parte, isso já está de maneira na cultura, no modus operandi do povo, tá? Na estrutura de governo. Hoje nós vivemos um processo totalitário, né? Vivemos um estado de exceção, enfim, mas eu imagino que existem ainda coisas para se cumprir, que Nossa Senhora disse que vai se cumprir mais para frente, e ainda veremos muitas coisas difíceis, muitas tragédias, viveremos muitas coisas difíceis, né? Até porque também Nossa Senhora em Anguera, que é uma aparição que eu particularmente acredito, ela fala muito sobre essas questões que virão, né? Muitas coisas difíceis acontecerão. Quer ver a mensagem agora? Por exemplo, vamos pegar essa aqui, 27. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Escutai-me, vós tendes liberdade, mas o melhor é fazer a vontade de Deus. Abri os vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Caminhais para um futuro de grandes provações. Ela fala isso continuamente, né? Grandes provações. E somente pela força da oração podeis suportar o peso da cruz. Amai. O amor é mais forte que a morte. Somente amando sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vós. Coragem, não recueis. Meu Jesus está convosco e jamais vos abandonará. E aí continua mais inúmeras mensagens. Nossa Senhora tem dito que dias difíceis virão, né, que nós precisamos rezar. E somente aqueles que estarão em Deus suportarão o peso dessa cruz, tá? Então, a coisa ainda vai avançar. Muitas coisas ainda precisam acontecer, né? Rezemos pelo nosso querido Papa Bento XVI, por sua alma, que Deus o acolha e leve em consideração tanto bem que ele fez pela igreja, tanto bem que ele fez para a igreja, e fez. Nós não podemos negar a história
do Papa Bento XVI. Né? Alguns dizem, ele não deveria ter renunciado, ele não deveria ter pulado da barca, como se ele tivesse pulado da barca de Pedro, né? Ele não poderia ter deixado isso acontecer, enfim. Mas o fato, gente, é que nós não sabemos dos detalhes, tá? Dos detalhes. Nossa Senhora, em Anguera, também diz que o Papa Bento XVI foi tirado. Dá para entender isso, muito claro, de fato. E também essa interpretação do Pedro Regis, né, que o Papa foi retirado do trono, não saiu simplesmente porque ele quis, mas foi retirado. Enfim, tá aí uma questão complicada. Mas Deus é o que vê o coração e, de fato, ele contribuiu muito. Nossa Senhora também em Anguera diz que ele foi a continuidade, ele foi as raízes dessa árvore que era João Paulo II, que deu continuidade ao seu papado, que a igreja no seu pontificado ainda avançaria, né? E que depois, o que deu para entender pelas mensagens que a gente lê, é que depois de Bento XVI, a gente não conseguiria avançar mais, né? Então, tá aí, o Papa Bento XVI foi sim um homem grande, um grande teólogo, deixou inúmeros livros, encíclicas importantes, né? Condenou veementemente essa teologia da libertação de cunho marxista, ele foi claro e objetivo, puniu Leonardo Boff, né? Chamou sua atenção por sua teologia herética, né? Deu um pito nele lá. Tudo isso é muito simbólico e importante para o combate da teologia de libertação na Igreja Católica, né? Rezemos e estejamos em Deus, porque dias difíceis virão.